Hello, darling, tudo bem? Ó, esses dias atrás comemoramos 33 anos de Dream Lover. Hoje é dia de falar de uma esquecidinha, que foi lançada lá em 2012, há 14 anos atrás, neste dia 3 de agosto, que é a música Triumphant. Então vem que tem história pop curtinha. Lá em 2011, a Mariah, ela se tornou mãe. E aquele ano ela foi meio sumidinha assim, sabe. Mas pouco tempo depois, né, ela deu à luz aos gêmeos, se eu não me engano, em abril, e aí em setembro ela postou uma foto já que ela estava de volta ao estúdio com o amigão Jermaine Dupri, trabalhando em algumas ideias. Um dos resultados, né, desses encontros entre eles foi a música Triumphant, que foi escrita por Mariah enquanto o marido dela, na época, o Nick Cannon, estava internado por algum problema renal leve que ele tinha lá, mas enquanto ele estava internado, foi quando a notícia do falecimento de Whitney Houston aconteceu. E Mariah disse que escrever essa letra foi importante para ela atravessar aquele momento super difícil na vida dela, já que o marido estava internado e uma de suas amigas e referências havia falecido. E além disso, ali no começo da década de 2010, o cenário pop estava muito mais voltado para o dance e para o eletrônico. Com essa música, a Mariah queria trazer algo muito mais raiz, bem R&B hip hop, algo que ressoasse com ela, com a fanbase dela. Ela não queria seguir tendência, ela queria fazer uma música que ela gostasse por si mesma e que ela sabia que os fãs iam gostar. Assim, a versão original da música é lançada no dia 3 de agosto de 2012, muito antes do Me, I Am Mariah vir, né, esse álbum ele é adiado, 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 ele nem tinha esse nome, mas ele é lançado finalmente só em 2014, mas ali em 2012 ela lança essa música, só que além da versão original, ela lança também 2 remixes, um que se chama Vintage Throwback e outro que se chama Post Club. E aí o Randy Jackson, que era o empresário de Mariah naquela época, falou que fez isso porque enquanto a versão original era para ser destinada aos charts R&B hip hop, as outras 2 versões dos remixes eram para impactar os charts e as rádios pop e dance também. Nada novo sob o sol aqui, né, gente? Mariah, ela sempre fez os remixes dela, ela sempre volta ao estúdio, grava novas estrofes, grava novos vocais, faz novos arranjos. Não é só assim pegar aquela base de áudio que ela já tem e colocar uma batida diferente por cima. Não, ela regrava mesmo. Por isso que eu vivo dizendo, se você escuta Mariah, mas não escuta os remixes, principalmente os feitos pelo David Morales, você tá só escutando metadinha de Mariah. E aí, no meio disso, enquanto a versão original recebeu assim uma crítica bem apática, os remixes foram muito elogiados pela mídia especializada. Muitos canais, revistas, críticos, enfim, achavam que a versão original tinham versos de rap muito extensos e que acabavam escondendo Mariah Carey, fazendo com que aquela faixa parecesse mais dos feats do que dela mesma. Já nos remixes, a produção focou completamente na voz dela, e o Vintage Throwback foi o remix favorito. Inclusive, alguns críticos chegaram a dizer que essa é a versão que deveria ter sido lançada como opção oficial da música, porque tanto os arranjos, quanto os vocais, quanto a letra, tudo remete ao auge de Mariah na década de 90. Com isso, lá nos Estados Unidos, Triumphant, na sua versão original, ela entra no chart R&B, ela estreia na posição 97, mas chega ali até a posição 53. Já na Hot 100, ela fica de fora. E eu acredito que existem 2 motivos para ela ter ficado de fora. O primeiro é que ela não era nada compatível com aquilo que estava sendo tocado nas rádios naquele momento. Então, o mainstream não estava olhando para o R&B hip hop dessa forma. Mas como a Mariah não queria seguir a tendência, então talvez ela nem estivesse mirando nesse chart mesmo. Mas o segundo, e para mim o principal, mais preocupante, e que acontece até hoje, é que as rádios realmente elas se recusam a tocar, se recusavam a tocar naquela época, e isso permanece até hoje, artistas mulheres que passam dos 40 anos, eles realmente boicotam elas. Então o problema não era as pessoas, sejam elas fãs ou não, ouvirem e não gostarem e decidirem não ouvir de novo. O problema era que muitas rádios nem ao menos tocavam a música. E lá em 2012, quando o streaming de música ainda não tinha explodido, ainda não tinha se tornado o principal meio de consumo de música no mundo, se você não tocasse na rádio,
você era inexistente. Porém, graças aos remixes que a gente comentou agorinha há pouco, a música teve mais fôlego. No dia 27 de outubro, Triumphant alcança o primeiro lugar na parada Dance Club. Com esse resultado, ela se tornou o 16º single de Mariah a pegar o primeiro lugar nesse chart. E no fim das contas, Triumphant acabou sendo um single de uma era Droplet. Sabe, Droplet é aquela era em que o artista lança singles, mas não lança álbum. E aí aquelas músicas ficam meio soltas na discografia dele, não pertencem a lugar algum. Ela foi meio que um teste para um possível retorno de Mariah após dar à luz, né, mas nunca ficou muito claro o que aconteceu ali, né. Toda essa fase da vida dela é um grande embaçado, assim, é um grande dia nublado. Tanto que o Me and Mariah, que foi lançado só em 2014, essa faixa, ela não aparece nem em edição deluxe, nem em bônus track, essa faixa ficou ali, ó, perdidinha. Mas é uma faixa que eu gosto, não é das minhas faixas favoritas de Mariah, só que eu acho ela, assim, meio nostálgica pra mim, não sei se é pra você também, a era Mia and Mariah bem me pega bem num lugar especial, então essa música meio que acompanha o início, né, os primórdios dessa era. E aí eu quero saber de você, o que que você acha dessa música? O que que você pensa desse clipe? Ela tá belíssima no clipe, né. E na capa também, mais uma capa de Mariah na posição assim. E você também já escutou os remixes? Se não, vai escutar, hein, não deixa pra lá. Inclusive falando de remixes, quando eu falei do álbum Remixes aqui, eu fiz uma playlist no Spotify com vários remixes que eu gosto da Mariah, então eu vou deixar o link aqui de novo pra quem não viu, poder abrir lá e seguir. Então é isso, espero vocês no comentário. Feliz 14 anos, Triumphant. E quem sabe, um dia, num relançamento possível de Mia e Mariah, ela finalmente entre, não é? Deixa aí nos comentários o que você acha dela.